Olá, você que está tentando entender o Manual ONA e viu que ele é bem complicado, chegou no canal certo. Aqui eu passo dicas especiais para você interpretando esse manual, passando toda a minha experiência de mais de 25 anos trabalhando com consultoria, e aqui você vai aprender a entender este manual. E hoje nós vamos começar uma sessão nova, gestão de pessoas, muito interessante. Então logo após a vinheta, nos acompanhem. Deixa o like, lembra de colocar o like, colocar o sininho, fazer algum comentário para que o YouTube entenda como relevante, para que a gente consiga aqui dedicar um tempo para que vocês aprendam sobre este manual tão rico e tão complicado ao mesmo tempo. Logo após a vinheta, vamos começar uma nova sessão. Vamos lá? Ponto 5, gestão de pessoas. Basicamente, o que ela fala, né? Então, ela quer organizar, como está ali na descrição, as atividades relacionadas ao planejamento de recursos humanos, as condições de trabalho, a saúde do trabalhador, os aspectos de segurança, o desenvolvimento dessas pessoas, a capacitação, principalmente tudo isso alinhado aos objetivos estratégicos da instituição. Sempre tenha como norte o planejamento estratégico, tem que estar alinhado essas coisas, né? Não adianta o pé ir para um lugar e a cabeça ir para outro. E o padrão de nível 1, lembrando que nós estamos focando esse nível 1, é estrutura e desenvolvimento, né? Ou seja, ele quer saber se você estrutura e desenvolve a gestão de pessoas. Como que você faz isso? Alinhando competências essenciais e habilidades para que elas sejam úteis dentro da instituição. Principalmente como se trata da área hospitalar, o foco na segurança e na qualidade do cuidado do serviço. Ok? Basicamente, vamos falar sobre essa nuance, né? Esse viés que estabelece o manual como interpretação. Vamos para o próximo requisito, ou o primeiro requisito desta grande sessão? Requisito 1. Vamos lá, já começamos com o requisito core, lembrando, né, que nós quando estamos aqui com o verdinho, esse símbolozinho aqui, nós estamos falando de um requisito core. Eles colocam lá, estabelece, implementa e mantém método para dimensionamentos profissionais, gerindo o processo de modo a atender o perfil epidemiológico e as necessidades dos pacientes clientes. Bom, já pelo padrão, a gente consegue perceber que ele está alinhando o dimensionamento com o modo que atender o meu tipo de perfil, né? Ou seja, o tipo de perfil. Se eu tenho um hospital que eminentemente atende idoso, eu vou ter um perfil de pessoa. Se eu tenho um hospital pediátrico, é um tipo de perfil. Se eu tenho uma UPA, vai ser um perfil. Se eu tenho uma clínica, vai ser um perfil. Se eu faço cirurgia cardíaca, é um perfil. Se eu não faço cirurgia, é outro perfil. Percebe? Então, depende muito do perfil epidemiológico, nós já verificamos em outras aulas aqui no nosso curso. Qual que é a orientação que ele passa lá? Dimensionamento. Ele separa em clínicos, nível de cuidado e criticidade, e os não clínicos em volume de atendimento e produtividade. E, lógico, tudo isso dentro de parâmetros oficiais. Quais são os parâmetros oficiais? Por exemplo, já na enfermagem, nós temos lá uma demanda, né, uma regulamentação, uma exigência do Conselho Federal de Enfermagem, regulamentando a carga horária lá dos enfermeiros. Para determinadas profissões na área de saúde, ainda não há uma regulamentação tão assertiva ou tão parametrizada nesse sentido, mas em existindo essa normatização, quer seja por um órgão federal ou por um órgão regional, que eventualmente pode acontecer certos regionalismos, você tem que atender esse parâmetro, ok? Quando eu estou falando ali dimensionamento, Célia, o que é de clínico e não clínico? Como é que eu verifico o nível de cuidado e a criticidade? Eu já falando com vocês aqui, ó, se vocês analisarem aqui nas evidências, eu estou dando uma sugestão, escala de Fugulin. Então, você coloca lá na escala de Fugulin, vai procurar no Google escala de Fugulin, existem outras escalas. Aí o que você vai dizer, Célio? Bom, você pega aqui a escala de Fugulin como referência, vai estudar a escala de Fugulin, os enfermeiros já estão acostumados com isso, mas se de repente você não é enfermeiro, você vai estudar essa escala de Fugulin e vai verificar que na literatura nós temos outras escalas. Célio, qual que eu aplico? Você tem sugestão de outras? Tem várias outras sugestões. Mas a mais comum, mais fácil de utilizar é a Fugulin, mas se você colocar no Google, você vai encontrar outras escalas. Aí você vai verificar qual que é a mais interessante para a sua instituição. E aí você vai definir, ou seja, o nível de cuidado com base na criticidade.
Eu não posso ter uma pessoa cuidando de 15 pessoas na UTI. Não é proporcional. Existe um nível de cuidado, existe uma criticidade desse paciente. Quando eu falo nível de cuidado, eu preciso só um paciente crítico? Não, imagine um paciente acamado. Imagine um paciente que é tetraplégico, ou é paraplégico, ele não consegue se locomover, ou fez uma cirurgia no quadril. Espera um pouquinho. Às vezes a criticidade desse paciente não é tanto, mas o nível de cuidado, o nível de dependência da enfermagem é maior. Então, eu preciso estabelecer isso. Como é que eu evidencio isso? Através desse procedimento, ou seja, de que maneira você vai classificar o seu paciente, o nível de criticidade, o nível de dependência. Bom, se é um hospital crítico, você vai colocar lá no teu procedimento de dimensionamento, você vai colocar o nível de criticidade e qual é o nível de dependência. Quando a gente fala lá, né, no caso dos volumes não críticos, nós estamos falando do quê? Do volume de atendimento, da produtividade. O auditor ele vai monitorar isso de maneira indireta, porque não existe um jeito, uma fórmula correta. Ele vai medir de maneira indireta, tal qual o nível de atraso, o absenteísmo, o turnover. Então, ele pode analisar se o teu dimensionamento está inadequado de maneira indireta. E lógico que eu coloco também ali, né, as ferramentas, as escalas, como evidência, os próprios procedimentos, né, a ferramenta de avaliação e independência, complexidade, ou seja, você vai trabalhando nesse processo. O que é importante vocês entenderem? Sério, como é que eu faço o dimensionamento? Primeiro, você vai fazer uma tabela, vai colocar uma tabela, né? E o que eu sugiro para vocês como exemplo? Você pode fazer uma tabela e vai colocar lá o existente, né, o mínimo e o máximo. Então, você sempre vai estar dentro dessa tabela, você vai fazer o dimensionamento, colocando isso, quantos enfermeiros eu tenho que ter. Esse é o ideal, o existente, vai colocar o ideal, né, que a gente coloca. Esse é o ideal. Bom, eu tenho que ter uma curva, eu não posso, porque você sai o funcionário, entra funcionário, aumenta um pouco. Você tem que descrever nesse procedimento, você vai fazer o dimensionamento das pessoas, vai fazer uma leitura atual e vai colocar, bom, o ideal é esse. Eu posso trabalhar entre 10 enfermeiros, entre 8 e 12 enfermeiros. O ideal é 10. Ou então eu posso trabalhar entre 9 e 11 enfermeiros. Aí você que vai definir qual que é o range, qual que é a abertura para esse processo, qual que é a permissividade que você vai dar em relação a essas situações. Aí você vai fazer essa tabela. E deixarei. E aí o que isso acontece? Daí nessa descrição desse procedimento, você vai prever o seguinte, que é o dimensionamento do seu hospital, da sua clínica, deverá ser revisto se houver um aumento ou uma diminuição de produção. Aí você vai colocar em 15%, 20%, percebe? Bom, se minha produção aumentar em 15%, eu preciso olhar de novo esse dimensionamento. Se houver alguma mudança crítica, então você vai colocar na descrição do seu procedimento. Se houver uma mudança crítica, um novo serviço, uma nova atividade, ou exclusão de uma nova atividade, ou a queda da produção, você vai colocar gatilhos para rever esse dimensionamento, ok? Vamos para o próximo requisito? Requisito número 2. Agora ele está falando de novo, né? Requisito core. Define, atualiza e dissemina as competências conforme responsabilidade e atribuições descritas para os cargos. Basicamente, pessoal, descrição de cargos com competências e habilidades, tá? Ou seja, a gente precisa definir isso e, importante, ciência dos colaboradores. Quais são as competências? O que ele precisa ter? O que ele precisa ser competente para fazer? Ou seja, é competência, ou seja, o que ele tem de preparação, de formação para isso. As habilidades são outros critérios que você também vai utilizar. Então, isso vai colocar lá na descrição de cargos. Como é que evidencia isso? Procedimentos, fluxos, formulários e não conformidades também. Você pode colocar aqui até indicadores. Mas, basicamente, pessoal, o que você vai colocar? Quais são as competências, necessidades? Quais são as habilidades? Sério, quais são as competências? Por exemplo, pode me dar um exemplo, a diferença entre competência e habilidade? Bom, competência, por exemplo, você ser, por exemplo, conhecimento avançado em Excel. É uma competência que você tem. Agora, habilidade. Saber apresentar o relatório do Excel, ser proativo, ser pontual. Não adianta você ser o mago do Excel se você não entregar no prazo, não tiver essa habilidade de gestão do tempo, não tiver uma habilidade de transformar esses dados. Conhecer de fórmula, mas não saber usar a fórmula na base de dados do hospital, por exemplo. Então, né, de que me adianta você ter uma competência para o Excel se você não sabe interpretar esses dados na área de saúde. Essa habilidade
ou seja, essa condição precisa ser colocada para a instituição e você definir isso. Então, você vai colocar basicamente, vai pegar cada cargo e vai descrever essas competências e habilidades. O que é importante nisso, pessoal? Todo mundo tenha ciência disso, porque a ONA e qualquer organismo, ele vai exigir que você faça o quê? Que você admita, mantenha e demita com base nas competências e habilidades. Normalmente, as pessoas vão ser demitidas por causa de uma falha na competência ou na habilidade que elas demonstraram ao longo do tempo no seu trabalho, ok? Vamos para o próximo requisito? Requisito 3. Estabelece e implementa um processo de recrutamento, seleção, desligamento dos profissionais alinhados às estratégias, à cultura e às competências essenciais e individuais. Basicamente, o que ele está falando? Qual que é o processo de recrutamento? Eu faço recrutamento só externo, eu abro oportunidade para o cliente, para o profissional interno, eu dou oportunidade para aproveitamento de cargos internamente, ou seja, eu priorizo o time interno, eu valorizo o time interno, eu dou oportunidade para ele crescer. Como que eu faço a seleção? Quais são os critérios? Como é que eu diferencio A, B do C? Qual que é o critério objetivo? Sempre que eu recomendo, use um critério objetivo, faça lá uma tabela. Bom, ele apresentou com ele tem uma pós-graduação, ganha X pontos. Ele tem um mestrado, X pontos. Ele tem um doutorado, X pontos. Ele tem tanto tempo de trabalho, X pontos. Ou seja, você vai criando uma série de critérios para você escolher a pessoa não pela cor dos olhos, não porque ele fala muito bem na entrevista, ou porque ele é tímido na entrevista, ou você vai preterir ele porque ele é tímido, ele é quieto. Você pode fazer um critério de seleção. Como você faz a admissão, o fluxo dessa admissão, os documentos, aonde é que ele tem que fazer. Como é que eu faço a demissão? Como é que eu desligo esse funcionário? Simplesmente eu desligo sem fazer uma entrevista de desligamento, sem oportunizar para ele um momento de que ele expresse uma crítica construtiva em relação à instituição, ou seja, de que maneira eu posso utilizar isso como matéria-prima, como oportunidade de melhoria, ou como fonte de melhoria dos meus processos. E a permanência, que eu acrescento ali no manual, ou seja, como é que eu lido com esse colaborador enquanto ele está aqui, como é que eu capacito, como é que eu monitoro a disciplina, como é que eu verifico o seu desempenho, como é que eu dou feedback. Isso tem que estar escrito. É por isso que está ali nas evidências, né? Os procedimentos, os fluxos, os formulários. E também, como evidência que o auditor vai pedir, são as etapas, são as entrevistas, todo esse fluxo. Então, para cada um, você vai ter que descrever, para cada situação dessa, você vai ter que descrever uma atividade em detalhes de como você faz isso lá no departamento de pessoal, no recrutamento de seleção. Sério, mas eu terceirizo uma outra empresa. Ok. Quais são os parâmetros? Você pode terceirizar o recrutamento de seleção para um terceiro, mas você precisa definir como são os critérios que você quer. Então, beleza, terceiriza. Mas você vai fazer um procedimento padrão determinando quais são os requisitos que você quer cobrar lá do terceiro, do fornecedor de mão de obra para vocês. Ok, pessoal? Então, nós chegamos ao final de um bloquinho rápido sobre gestão de pessoas. Volto a pedir, deixe o seu like, ajude o canal a crescer, faça algum comentário para que a gente possa continuar aqui dedicando esse tempo para que você continue melhorando o seu desempenho ou continue interpretando de uma melhor maneira este manual que é um tanto complicado de se entender, mas na realidade é fácil quando a gente começa a se aprofundar nesses assuntos. E caso você queira uma consultoria, uma mentoria, está o contato aqui na descrição e a gente vai conversando com vocês na sequência e até o próximo vídeo. Até mais!